Nas escolas, o número de disciplinas aumenta e sobra para a garotada a sobrecarga na mochila. Tem livro que eu não trago para a escola porque é muito pesado para me ficar trazendo todo dia. E muitos abrem mão da saúde em nome da estética, usando apenas uma alça da bolsa. Pra mim é feio, eu acho feio usar duas, mas quando tá pesado eu usar. Especialistas dizem que o peso da mochila não deve ultrapassar 10% do peso do corpo da criança, sob pena de provocar dores constantes, incapacitantes e alterações estéticas, como mostram essas ilustrações. O peso da mochila, como parâmetro, ele não deve exceder 10% do peso da criança. Do contrário, a coluna dessa criança vai ter que sofrer uma série de adaptações, curvas, alterações da anatomia normal, para tentar suportar esse peso. Quando o desconforto começa, o destino é o consultório do ortopedista. Existem vários tratamentos de natureza física, como as fisioterapias, os sistemas de reeducação postural, que podem corrigir o problema caso ele seja abordado numa época precoce. Uma excelente alternativa para o estudante é usar mochila com rodinhas. Difícil é colocar isso na cabeça de um adolescente. Mas é porque eu acho muito infantil andar com mochila de rodinha. Não é adequado assim para a idade, né? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, pode mandar pergunta, ligue, mande mensagem. Estamos recebendo aqui no estúdio o médico ortopedista Vinícius Nascimento, lá do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença. A partir de que idade os pais devem começar a se preocupar com essa questão da postura das crianças? Na verdade, isso aí desde o nascimento, né? A ortopedia pediátrica ela tem a função da gente programar a vida dessa criança até os seus 30 anos, né? Essa é a grande dificuldade, porque você não está tratando aquela criança naquele momento, você está tratando um futuro adulto. Então, no momento que essa criança é diagnosticado ou tem alguém na família que já tenha tido algum problema ortopédico, a partir desse momento já deve ser pensado em você ter um controle adequado da postura dessa criança. Agora, a criança, a mãe ali, o pai, na hora de colocar no colo, na hora de colocar no berço, depois cresce um pouquinho, vai para o andar já. Qual é o procedimento correto aí? Não, o manuseio da criança, isso não interfere, né, em postura e não vai causar nenhum dano, né? Questão do andar já, na verdade, você não vai atrelar nenhum benefício para a criança. Porque, na verdade, o que faz a criança andar é o desenvolvimento do sistema nervoso central. Você colocar uma criança sentada numa cadeirinha para ela empurrar com os pés, isso não vai desenvolver nada, né? Aquilo é bom para a mãe, porque ela vai ter um sossego naquela hora. Mas para a criança não traz benefício algum. Deve ser estimulado, então, que ele ande normalmente, né? Aprenda caindo. A criança só vai andar no momento que ela sentar. Então, a primeira coisa que a gente quer é que a criança segure o pescoço aos 3 meses, depois que ela sente aos 6, e a partir daí que ela vai caminhar. Então, para ela chegar a caminhar, ela vai ter que desenvolver o sistema nervoso central. Então, o que faz para desenvolver? O estímulo. Você tem uma criança que está atrasada no desenvolvimento, o que você faz? Fisioterapia para poder estimular, né? Aí o fisioterapeuta vai adequar o desenvolvimento dessa criança de acordo com a idade dela, tá? A gente tem até pergunta aqui, doutor. A Socorro disse que tem um filho de 2 anos que anda muito na pontinha do pé. Se pode prejudicar o desenvolvimento dele? A marcha na ponta dos pés, a gente chama de marcha em equino, tá? Ela, até os 5 anos de idade, uma criança normal, sem alteração nenhuma, pode apresentar. Isso aí é um ponto de discussão e é um ponto de muita consulta no consultório por conta disso. Porque você atrela muito a marcha em equino com doença neuromuscular. Então, a criança que tem paralisia cerebral, ela tem a marcha em equino. Então, há uma tendência de ligar aquela marcha em equino, a marcha na ponta dos pés, com a doença neurológica. O ponto Mas pode ter problema nas articulações do joelho, por exemplo? Não, você pode ter um encurtamento muscular, você pode vir a ter dor, né? Você pode ter, chegar a ter uma dificuldade de correção dessa marcha futura, se for uma criança que for mal orientada, né? Se for mal cuidada até os 5 anos de idade. Tá? Mas o ponto não é esse, o ponto é diferenciar se essa criança tem uma doença neurológica ou se essa criança tem uma marcha fisiológica em equino. Questão da mochila, da bolsa escolar. Existe uma relação entre o peso da criança, o tamanho e o peso que ela pode carregar? Existe. Amadeu, hoje nós estamos tentando lutar contra essa história das mochilas, porque
a carga que essas crianças levam é muito grande nessas mochilas escolares. A gente Então, tem até algumas imagens aí, na reportagem, das crianças carregando mochila sim. aí. Tudo está errado, botou nas costas, está errado. Acima de 10% do peso está. Não é que ela causa a escoliose, né? Que muitas vezes você fala, ela vai causar a escoliose. Não. Ela vai levar uma sobrecarga no esqueleto imaturo. Se Olá, essa criança tem uma escoliose, ela vai agravar a escoliose, tá? Doutor, só para assim, o povo vai vendo e a gente vai comentando. No caso ali que ficou do lado, aqui no ombro, ali é correto, daquele jeito, Não, carregado? Mostra a imagem aí do garoto colocando no lado, aqui no ombro. Aí é correto, doutor? É inadequado. Tanto faz você levar num ombro só, ou levar ela às costas, se ela tiver mais de 10% do peso corporal da criança, isso aí já vai levar a um dano. A coluna, ela sofre uma sobrecarga contínua, né? Porque são cargas axiais. Se você coloca mais de 10% do peso, você vai levar, com certeza, a dor na coluna dorsal dessa criança. Aquele ali que está com a mochila nas costas ali, ó. O da esquerda, no vídeo. Mochila mais baixa, né? Tudo, assim, a posição da mochila, ela não interfere tanto, tá? O que interfere é o peso que essa criança está levando. A Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica tem tentado mudar esse perfil. Tanto é que tem uma campanha da gente tentar proibir a venda de mochila escolar sem rodinha. Porque mudar a escola você não vai conseguir. Criar armários na escola, mudar o dia a dia da criança é difícil. Agora, você conscientizar e conseguir mudar a indústria para que ela passe a puxar, seja só mochila escolar somente de rodinha, isso aí que é um objetivo da sociedade. Tem a mochila de rodinha aí na matéria também. Essa que é a ideal, doutor? Essa é a ideal. Na mochila de rodinha ela não vai interferir a quantidade de peso. Porque hoje na escola você leva, a média hoje é em torno de 30% do peso da criança, o peso na mochila. Então, pesquisa nacional da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Olha lá, ali é que é o correto, né? Você ouviu aí, doutor, o depoimento de um dos nossos entrevistados da matéria, diz que até uma certa idade tudo bem, mas depois fica um pouquinho infantil, aí o que fazer, né? Os adolescentes não querem usar. Essa dificuldade a gente vê no dia a dia, né? Quando você chega no consultório, a criança a partir de 12 anos, ela já não quer mais usar. A fase da adolescência é uma fase complicada, é a fase do você não me entende, né? Ninguém me entende. Então, você conseguir mudar essa criança e colocar para levar a mochila em rodinha é difícil. Então, aí entra a atitude dos pais, ajudar a levar a mochila da criança para a escola, né? E o material nas escolas também, cada dia mais volumoso. Se né? a escola tivesse armários, né, dispusesse de armários para aquele livro que ela não vai ser necessário levar para casa e que ela pudesse usar no outro dia, isso aí seria o ideal. E aliviar muito. Agora a gente vê também quais são as consequências. Queria que você explicasse para nós. Carregou peso demais ainda na infância. O que pode acarretar? A gente viu ali na reportagem algumas do escoliose. Isso. Quais são as doenças que isso pode trazer? Principalmente dor. Tá? Levar mochila às costas com peso exagerado leva a dor. Por quê? Porque leva a lesões ligamentares na coluna da criança. Se você pensar numa sobrecarga contínua, um movimento por estresse, em placas de crescimento, que a coluna da criança ainda está em crescimento, tem as placas de crescimento ainda abertas, você pode piorar a escoliose. O que é a escoliose? A escoliose é uma deformidade estruturada da coluna. A coluna dessa criança ela vai entortar, ela vai ter um movimento de giro no eixo longitudinal dessa coluna e o peso da mochila vai levar a uma piora importante dessa escoliose. Doutor, e a postura ao sentar na carteira da escola ou em casa? A carteira tem ideal que ser levada em conta também? Tem que ser levada. A carteira ideal seria aquela carteira separada da cadeira, né, e não essa que tem um braço para um único da criança. Uhum. Seria uma cadeira que a criança tivesse o apoio total ao chão e a mesa individual, para que ela pudesse ter uma postura sempre adequada. Essa é a dificuldade real e a dificuldade que a gente tem hoje nos colégios. A cadeira ela não é padronizada, então a gente tem criança de baixa estatura sentada em cadeira inadequada, tem criança de alta estatura sentada numa cadeira que seria para uma criança de menor estatura. Você tem cadeiras que são somente para destros, que tem crianças que são canhotos usando. Então, isso tudo tem levado a uma dificuldade da sociedade em cuidar dessas crianças no colégio. Meu filho pesa 32 quilos e leva uma mochila de 5 nas costas. Eu acho um absurdo, a Luciana. Aí é um caso que a gente tem do excesso de peso, que é mais de 10% do peso da criança, e que a família, se não conseguir convencer a levar com a rodinha,
tem que tentar ajudar, dividir esse peso, mais uma pessoa levar para a escola. Mas aí, no caso das mães, doutor, as mães principalmente ficam muito preocupadas quando os filhos sentem dores nas pernas, nas costas, por conta da mochila. O que pode ser feito no dia a dia, principalmente por conta do volume muito grande de material escolar, para que essa criança não leve tanto peso, mesmo sem a mochila de rodinha? Pensar em dividir o peso, né? As mães, no momento de acompanhar, ou o responsável, no momento de acompanhar o colégio, levar aquela mochila da criança até o colégio, tá? E somente essa criança carregar o menor tempo possível, quer dizer, da porta da escola até a sala e da sala até a porta da escola na hora de ir embora, tá? Isso aí seria o ideal. Porque as crianças aqui, elas se locomovem, têm um deslocamento muito grande com essa mochila às costas. Então, o ideal era deixar que a criança só tivesse acesso ao peso da mochila no menor período possível. Um percurso menor. Percurso menor. E eu quero agradecer pela presença aqui com a gente, pelas informações, doutor. Muito obrigado. Um grande prazer.